Olá, tudo em paz com você? Seja bem-vindo ao canal Cristianismo Inteligente. Olha, eu estava aqui gravando alguns vídeos e estudando um pouco e pensando nas questões das heresias. Eu já tenho até alguns vídeos que eu fiz sobre seitas e heresias. Eu vou deixar os links aí na descrição caso você queira assistir. E tem um detalhe interessante, porque sempre que eu coloco alguma coisa falando sobre heresia ou sobre seitas, a minha intenção é sempre fazer ou instigar você a pesquisar. Eu nunca chego aqui dizendo, olha, isso está errado, esta é uma seita, aquela é uma seita. Embora eu tenha as minhas considerações, as minhas convicções, mas eu sempre coloco para você a responsabilidade ou instigo você a pesquisar por você mesmo, para que você não vá atrás de opiniões. Você precisa descobrir. Mas é interessante porque sempre que eu coloco algum vídeo falando sobre isso, aparece alguém nos comentários me atacando, dizendo que se eu estou falando que os outros estão errados, por que eu estou certo? Será que eu também não estou com um monte de heresias, como um comentário recente falou? Talvez nos meus ensinos também exista um monte de heresias. Ora, em nenhum momento eu disse ou digo que eu sou dono da verdade. Mas, meu querido, existem regras interpretativas da Bíblia, existe contexto na Bíblia. Você sabia que um texto ele não pode ser simplesmente isolado, ali um versículo isolado do seu texto, e um texto não pode ser simplesmente interpretado da forma como você queira interpretar, porque ele foi escrito com um propósito, com uma finalidade, dentro de um contexto histórico. Então, quando a gente interpreta um texto, você precisa ter em mente todos estes parâmetros. Por isso, quando a gente fala do cristianismo histórico ou da maioria das igrejas, não estou dizendo que a maioria esteja certa, mas eu estou dizendo que existe um consenso histórico da maioria daqueles que seguem o cristianismo nas questões fundamentais do cristianismo. Existe um consenso entre eles, por quê? Porque eles analisam todos estes parâmetros e o que é interessante é que se chega ao mesmo lugar. Quando você analisa todos esses parâmetros, quando você analisa contexto histórico, a gramática, faz uma exegese do texto, analisa o verso dentro do seu contexto, analisa por que o escritor escreveu, qual era a época dele, quem eram os destinatários. Quando você faz toda esta análise, a conclusão que se chega entre um expositor da palavra lá do outro lado do mundo e o outro aqui no Brasil, ele vai chegar ao mesmo consenso, à mesma interpretação. Sabe por quê? Porque o texto diz exatamente o que o texto quer dizer. Agora, quando a gente fala de seitas, nós estamos dizendo que eles interpretam ou eles tiram versos do contexto e interpretam a seu bel prazer, interpretam conforme a visão do seu líder, do seu fundador. E quando você faz essa análise, você vê que não existe consenso entre contexto histórico, entre o contexto do próprio texto. Por isso a gente fala que está errado. Não é porque estamos defendendo que eu tenho a verdade ou que eu estou unicamente com a verdade. É questão de interpretação de texto, né? É claro que existem questões na Bíblia que são difíceis, e muitas inclusive, difíceis de se entender, de se interpretar. Mas quando a gente fala de questões fundamentais, meu querido, está no texto. Não é questão de ataque nem de perseguição, é questão de texto. E deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. A maioria dos líderes de seitas e pessoas influentes que estão nesses grupos defendendo seus ensinos, e eu recomendo que você assista o vídeo anterior que eu fiz falando sobre como identificar grupos heréticos ou seitas evangélicas. Um dos pontos ali é que eles sempre têm no seu contexto de interpretação dos textos bíblicos os escritos de seus profetas ou profetisas ou pessoas muito influentes que são seus fundadores. Ou seja, eles não interpretam a Bíblia sem esses escritos.
E aí você olha para essas pessoas que são influentes, alguns gurus dessas seitas, que estão sempre na internet ou na televisão, ou seja, onde for, e são pessoas inteligentes, pessoas formadas, pessoas com boa aparência, e eles estão ali defendendo esses ensinos, defendendo essas doutrinas. E talvez você olhe para isso e diga, puxa, isso é confiável, olha quem está defendendo, olha como ele está falando. Para pensar o que seria de alguns expositores de seitas sem as seitas, sem essas doutrinas, sem esses ensinos para eles defenderem. Mas enfim, eu deixo o desafio novamente para você. Pesquise para ver se o que você acredita realmente faz sentido e está de acordo com a Bíblia e não com os escritos de profetas, profetisas, fundadores, seja lá quem for. Eu só estou pedindo para você pesquisar, não estou falando que você tem que acreditar no que eu estou dizendo ou no que eu ensino aqui no canal, não, porque eu sei que eu não tenho a resposta para todas as coisas. Mas eu estou desafiando você, pelo menos questione aquilo que estão ensinando você e não fique acreditando nos gurus que aparecem no YouTube, na internet, fazendo com que você pense que aquilo é verdade e simplesmente porque estão defendendo os escritos desses profetas e profetisas. Vá você na fonte. Pesquise você na palavra de Deus e veja se esses escritos, essas profecias, esses profetas e profetisas, veja de onde eles vieram. Faz essa busca, faz essa pesquisa. Eu desafio você a buscar essa informação. Tá certo? Eu só fiz esse vídeo aqui para esclarecer estas coisas, porque quando a gente fala aqui sobre um contexto histórico, nós estamos falando de um contexto que é com um consenso geral entre todos os cristãos de todos os tempos nos pontos fundamentais, porque levam em consideração contexto histórico, a gramática da língua, o porquê foi escrito, para quem foi escrito. Interpretação de texto, meu querido, é muito importante para você entender a Bíblia. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.